Muito boa tarde, amigos ouvintes, internautas e seguidores do programa Motivar. É um prazer tê-los aqui conosco hoje, dia 8 de outubro, para mais um programa Motivar. Lembrando que hoje, 8 de outubro, é uma data diferente porque estamos alterando oficialmente o horário do programa Motivar. Todos os dias, a partir de hoje, de segunda a sexta-feira, às 13 horas e 15 minutos, estaremos dando início ao programa Motivar no Instagram do Edson, perfil 1, e também no Facebook, no Instagram do programa Motivar, me perdoem, e no Facebook, perfil 1 do Edson, tá certo? Instagram do programa Motivar e perfil 1 do Edson, ao vivo de segunda a sexta-feira. Hoje, dia 8, quero mais uma vez lembrá-los de seguirem as mídias sociais do Edson e do programa Motivar. Isso é muito importante para nós. Grande abraço, amigo Gerson Nóbrega, de trabalho brilhante, espetacular, que eu acompanho no Santo Antônio, na Estrada da Raiz. Parabéns pelo trabalho, pela dedicação e pela preocupação com todo o pessoal de lá. Gente, eu quero mostrar para vocês e pedir que entendam que é muito importante que se inscrevam no canal do programa Motivar no YouTube. É muito importante esse apoio, essa força que vocês dão, tá certo? Gente, tema de hoje, 8 de outubro, estreando o novo horário, 13 horas e 15 minutos, 1h15 da tarde, você busca a perfeição nos outros? Tu já te fizeste essa pergunta? Se tu costumas buscar a perfeição nos outros? Se tu cobras muito dos outros? Se tu é perfeccionista com os outros e basicamente com os outros e não contigo? Existem algumas considerações que a gente tem que fazer sobre esse tema, sobre essa análise, sobre essa ótica. Porque, vejas bem, querido amigo, internauta, seguidor do programa Motivar, vejam bem, o que tu te propões a fazer, talvez seja menos, vejam, o que tu te propões a fazer, talvez seja menos daquilo que tu esperas dos outros. É normal esperarmos dos outros mais do que a gente se propõe a fazer. Presta atenção se tu não ages dessa forma. O que tu necessitas, talvez eu não necessite. O que eu busco, talvez tu não queiras buscar. E tu sabes o porquê? Simples, é porque as pessoas são diferentes. E pelo fato de serem diferentes, elas têm anseios, têm metas, têm visões e têm objetivos diferentes. Querer que elas façam algo em tal intensidade, baseado em nossos propósitos, baseado no meu entendimento, é um grande equívoco. As pessoas diferentes têm interpretações diferentes sobre as suas necessidades e sobre os seus objetivos. Então, vejam que, digamos que numa lista de sugestões, daquelas de Google, de internet, de YouTube, lista de sugestões para ser feliz, como ser mais próspero, siga este cronograma. Gente, isso é muito peculiar e às vezes até engraçado. Como traçar uma lista de sugestões para quem busca a prosperidade diante de tantas diferenças, desejos e objetivos das pessoas? A gente não consegue enumerar isso. É muito difícil. Então, a partir do momento em que eu tenho o entendimento de que as pessoas são diferentes, eu devo, na medida do possível, tentar chegar a um bom senso de não exigir e de não criar muita expectativa para com os outros, que é o que dá tema, sugestão ao tema de hoje. Você busca a perfeição nos outros? Eu te faço essa pergunta. Tu buscas a perfeição nos outros? Tu és muito exigente com os outros? Tu és muito exigente com teus funcionários? Tu és muito exigente com os teus filhos? Esse grau de exigência para com os outros, ele é o mesmo, ele é equivalente para a tua vida e para as tuas ações? Presta atenção.
que é curioso e até sem lógica exigirmos a perfeição de outras pessoas, e isso, na verdade, é mais comum do que a gente imagina. Em conversas, reuniões e bate-papos com a turma da psicologia, que eu estou sempre com eles, a gente vê que cada vez mais isso é muito comum. A gente exigir mais dos outros do que nós mesmos exigimos de nós. A gente exige dos outros coisas que a gente não exige da gente. A gente espera e cria expectativa de determinadas atividades, comportamentos e ações dos outros que de verdade nós não levamos ao pé da letra tudo isso. Por quê? Bom, ou por acomodação ou preguiça de fazer o que precisa ser feito. Tu não percebes, às vezes, nós não percebemos, mas exigimos dos outros o que nós não estamos muitas vezes a fim de fazer. Exigimos dos outros o que a gente às vezes não se propõe a fazer ou o que a gente não consegue fazer. E olhe que pimenta nos olhos dos outros parece que não arde, né? Só arde no nosso. É o desejo de ver o outro ralando muito. E tu e nós, de repente, mais folgados, mais tranquilos e com menos estresse. Gente, tem que haver uma maior equiparação. Não pode haver tanta discrepância do que eu desejo dos outros, do que eu espero dos outros, do que eu exijo dos outros com relação ao que eu exijo de mim mesmo. Isso, na verdade, é uma coisa extremamente prejudicial para o teu desenvolvimento. Tu podes, por exemplo, te acomodar, relaxar, falhar, mas o outro não pode. Eu posso me permitir certas negligências, certos vacilos, mas o outro não pode. Percebas que nós temos normalmente um padrão de exigências um tanto forte com os outros, mas com relação a nós mesmos não costuma ser assim. Te parece saudável, correto esse tipo de comportamento? Te parece sensato, por exemplo, exigir dos outros aquilo que tu não aceitas fazer, aquilo que tu não consegues fazer, aquilo que tu não te propões buscar, lutar e almejar? Não dá, né, gente? E vejam, na comparação do que é meu e na verdade do que é para mim ou para ti, é muito desproporcional, muito. Desejar por outro um mundo de coisas difíceis, tarefas chatas, exigências anômalas, quando na verdade muitas dessas exigências e expectativas para com o outro não existem para conosco. Isso é fácil perceber se tu conseguires fazer uma autoanálise de como é que é a tua conduta, como é que é a tua relação, como é que é o teu diálogo com as outras pessoas. A gente percebe isso com os filhos, a gente percebe isso em casa, na relação matrimonial, mas a gente percebe também uma certa discrepância no ambiente de trabalho, quando o chefe determina coisas que ele não gosta de fazer, que ele evita fazer, ou muitas vezes que nem sabe fazer. Ainda assim, se sente no direito de ser muito exigente com o seu colaborador. Vamos ter um pouquinho mais de atenção e coerência e bom senso com relação a isso também, porque prestem atenção, amigos internautas, minhas amigas, isso tudo nos remete a um padrão de exigência acima do razoável. Porque se tu não fazes, o que te dá o direito de achar que o outro deve fazer? Lógico, tem a relação profissional onde tu pagas para alguém um salário pelo trabalho feito, mas de uma forma generalizada, cobrar que outros façam aquilo que eu não quero fazer é um contrassenso, beirando a injustiça, inclusive. E quando tu exiges muito dos outros, isso te gera também, prestem atenção, uma expectativa às vezes grande do que podes esperar de retorno. Quando a gente exige muito, nós temos uma expectativa de um determinado retorno. Eu exijo e quero, na verdade, a prestação desse serviço, dessa ação, ou mesmo de um favor, o que é bem pior. Porque tem gente que acha que os outros têm obrigação e se comportam como vítimas, exigindo dos outros um comportamento de uma contrapartida que
a outra pessoa não tem a obrigação contigo, comigo, conosco no geral. Então, muito cuidado. Temos um padrão de exigência acima do razoável. Não podemos esperar que tudo seja feito por nós se a contrapartida, que é o retorno, a lei do retorno, a gente não dá. Cuidado com o excesso de exigências e de expectativas, porque isso pode frustrar. No âmbito familiar, essa frustração pode, por exemplo, prejudicar a harmonia das relações marido e mulher, onde um tem uma expectativa muito grande por conta de cobranças ou até de exigências. Quando tu cobras muito de outra pessoa, quando tu esperas muito de outra pessoa, significa muitas vezes que tu te consideras numa posição, te coloca numa posição superior de poder exigir e de poder cobrar. Quando tu cobras muito dos outros, tu te colocas numa posição de superioridade, entendendo ou dando uma certa conotação de que a outra pessoa está abaixo de ti. E em geral, em via de regra, as relações não são assim. Já paraste para pensar nisso? Então vejam, quando gera-se uma expectativa muito grande por algo que a gente exige, por algo que a gente pede, por algo que a gente cobra, isso gera uma expectativa grande e, por consequência, muitas vezes um risco de frustração. No âmbito familiar pode gerar um problema, sem dúvida nas relações, mas no âmbito profissional, essa frustração com relação a expectativas não atendidas vai acontecer o quê? Demissões. No âmbito profissional, uma expectativa gerada, não correspondida, ela vai com toda certeza caminhar para o caminho, para o sentido, para o rumo da demissão. Vamos cuidar. O patrão que cria muita expectativa com relação a um funcionário, um colaborador, um subordinado, se ele gera muita expectativa, se ele cria muita expectativa, talvez até superestimando a habilidade de um colaborador, ele vai provavelmente cobrar bastante dele. Se ele cobra bastante e na verdade houve um erro de avaliação, o resultado que vem por parte do colaborador não vai atender à expectativa desse patrão cobrador, desse patrão exigente. E o final da história a gente já sabe. O funcionário vai ser demitido e o patrão, sem entender, acaba ficando sem a mão de obra que ele tanto precisa. E não necessariamente nesse caso, porque se ele não mudar a sua conduta e não passar a entender um pouquinho melhor quem está com ele, se estão bem treinados, se estão motivados, se estão solícitos de verdade, talvez ele não tenha a exata dimensão de que precisa mudar a sua conduta para, a partir daí sim, montar um verdadeiro exército de profissionais que atendam à sua expectativa sem aqueles conhecidos exageros. A psicologia, pessoal, e a vida, por que não, nos mostram que não devemos esperar muito dos outros. É um erro esperar muito dos outros, principalmente se nós não nos propusermos a dar o equivalente. Quando tu pensas em exigir determinada coisa, já penses na hora na contrapartida. Eu estaria predisposto a fazer o mesmo? Quando tu cobras de um funcionário uma determinada carga horária, tu como chefe está predisposto a fazer o mesmo, uma carga horária semelhante? Sempre avaliando com o bom senso, não de chefe, mas de um líder verdadeiramente orientador. Sejas coerente, meu amigo, e um pouco mais inteligente também. Após tu fazeres mais do que tu estás fazendo, e até meio próximo do que é o teu melhor, aí sim, eu diria que tu poderás exigir mais dos outros. Mas primeiro, para cobrar mais dos outros, para gerar mais expectativa com relação ao que os outros podem te dar, tu é que tens que mudar primeiro e realmente te reavaliar, te requalificar, te requantificar com relação até onde tu consegue chegar na tua doação, na tua dedicação para com os outros. Porque se tu quiseres exigir mais antes de te reavaliar e antes de ver até onde tu consegue chegar, tu vai ser um eterno rabugento frustrado.
tu não vais conseguir o apoio e o retorno das pessoas, mesmo que, quando é tudo a título de ordem, tu vais acabar sendo um rabugento e achando que ninguém consegue fazer o que tu fazes ou aquilo que tu desejas. Isso tem um nome: frustração. E essa frustração, ela é tranquilamente explicada e estudada pela psicologia, que pode ajudar, inclusive. Essas pessoas que cobram demais e que exigem demais dos outros, elas são, sim, casos de psicologia. E quando a gente fala em caso de psicologia, não é caso para louco não, gente. É caso para terapia, é caso para um bate-papo, é caso para uma análise, às vezes de 2 meses, 3 meses, e coisas bastante simples, mas muito mais usuais e acontecem muito mais do que nós imaginamos no nosso dia a dia, tá certo? Então, muito cuidado. O excesso de expectativa e o excesso de exigência para com os outros vai te tornar uma pessoa frustrada. E a pessoa frustrada, ela não tem boas relações e ela não vai ser efetivamente uma pessoa feliz, porque ela não vai conseguir ser uma pessoa completa, uma pessoa de boas relações. Reflitam, pensem, comentem no privativo ou mesmo no aberto ao público o que pensam com relação a isso. Se tu te consideras uma pessoa excessivamente exigente com os outros, se gostou do vídeo, não deixe de compartilhar com os amigos, não deixe de te inscrever no canal do Programa Motivar do YouTube, tá certo? Eu quero lembrá-los que temos sempre conosco aqui uma equipe muito bacana, muito fiel, muito dedicada, de apoiadores que dão sempre todo o apoio para nós aqui do Programa Motivar. Em 16 de novembro estaremos de volta nos estúdios da Rádio Rural. Aí teremos a transmissão ao vivo pelas ondas 990 kHz, AM 990 kHz da Rádio Rural para vários estados, e também Facebook e Instagram. A partir de novembro, meio que voltando ao normal após as eleições, onde, por este motivo, estou afastado por força da lei dos microfones da Rádio Rural, ok? Quero agradecer ao apoio, ao carinho e ao incentivo dos apoiadores Easy Institute, inglês em 12 meses, Laboratório Análises, o laboratório que mais investiu em tecnologia de ponta nos últimos anos no estado do Rio Grande do Norte. Por conta disso, não poderia ter alcançado outro resultado senão este que nos apresentaram e que o mercado nos apresenta, que é a maior rede de laboratórios com mais de 25 unidades no estado do Rio Grande do Norte. Um abraço também para os amigos da Smart, obras de pequeno, médio e grande porte e terceirização de mão de obra. E lembram do que eu comentei ontem com vocês? Uma nova linha de produtos de limpeza industriais extremamente concentrados, onde 50 ml acabam muitas vezes, dependendo do produto, virando 50 litros. Consulte 98174.000 sobre esses produtos de limpeza hiper mega concentrados e de qualidade indiscutível, vindo do sul do país, tá certo? Um abraço também para os amigos dos óleos naturais, das essências do Terra, os vidrinhos milagrosos. A qualidade desses produtos americanos que estão tomando conta aqui do Brasil é digna de nota. Tanto que, a pedido de muitas pessoas que querem conhecer mais, que querem mais informações, não percam a live de amanhã com algumas autoridades do Terra aqui do nosso município e da região. Amanhã, no Instagram do Programa Motivar, às 19 horas, sexta-feira, dia 9, live onde vamos abordar com profundidade a força e a qualidade dos produtos do Terra, dos óleos essenciais, tá bom? Então, em Mossoró, a representante e consultora Ana Paula, 99616-9696. E eu quero mandar um abraço também para a doutora Isabelle Paulini, psicóloga e sexóloga, tá certo? Ontem eu comentei com vocês sobre a qualidade e o requinte e preços
da Panificadora 2001. Saindo daqui hoje, de novo, vou lá bater o ponto na Panificadora 2001 da amiga Edsoneide Melo. Vocês estão vendo a semelhança Edson e da Panificadora 2001 Edsoneide Melo. Gente, eu falo desses apoiadores, desses amigos, desses parceiros por conta do padrão de exigência que eu tenho com relação a mim, ao que eu apresento no programa e também a quem eu aceito o apoio aqui em termos de credibilidade, de imagem aqui no mercado moçoroense. Tá certo? Lembrem que em 15 de novembro temos eleições, não vendas o teu voto, encare isso com muita seriedade. Voto é coisa séria, o teu voto não tem preço, tá bom? 15 de novembro é a hora para reformular a Câmara de Vereadores de Mossoró. Aliás, converse com mais pessoas e verifique se não é essa a expectativa de todos, uma renovação na Câmara de Vereadores de Mossoró. Um beijo no coração de todos vocês. Amanhã, sexta-feira, dia 9, às 13 horas e 15 minutos, estarei de volta. Atenção para o horário novo. E às 19, a live com os especialistas dos óleos essenciais do Terra. Tá bom? Até amanhã. Um beijo. Obrigado pelo carinho, pelo apoio, pela audiência, pelo incentivo de todos vocês. E saibam, cada vez mais foi um privilégio ter estado com vocês.